Timaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro vídeo do dia. E um vídeo diferente, um vídeo importante que você vai ter que, abrir bem o ouvidinho e prestar bastante atenção. Tem muita informação importante, mas vocês vão mais me ouvir aqui reproduzindo algumas falas do que propriamente interagindo, mas muita coisa importante, de verdade mesmo, presta aí bastante atenção. Já deixa o like no vídeo, no começo do vídeo, que ajuda bastante. Se tu for novo aí no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e claro, segue a gente lá no Instagram também. E parada é a seguinte, rodada da Série B inicia hoje e nós temos aí dois jogos que muito nos interessam. E você que quer fazer a tua aposta esportiva, Bet7k, parceira do Futebolaço Podcast. Primeiro depósito, eles dobram o valor, limite de bônus aí até R$ 1.200, indicando um amigo que você ganha vintão. E agora eles estão com cash out. Você pode encerrar as suas apostas antes dos jogos acabarem. Se estiver perdendo, você perde um pouquinho menos. Se você estiver ganhando e está com medo do resultado não casar, você pode tirar antes e garante uma grana também. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. O nosso diretor executivo, Paulo Brax, deu uma entrevista exclusiva para o Globo Esporte e eu vou trazer para você, vou ter que dividir em mais de um vídeo porque foi uma entrevista exclusiva, é a primeira vez ao qual ele fala e ele vai trazer muito detalhe importante. CT, renovação do André Santos, renovação do Ryan, planejamento para o ano que vem, obras no centro de treinamento, estrutura, como foi a negociação com a 777 para a vinda dele, o processo seletivo, como é que o Vasco vai entrar nas competições para o ano que vem, se vai ter time forte ou não, função do Carlos Brasil, se mudou ou não mudou, como é que fica, reformulação do elenco. Tem muita coisa importante, tá bom? Então presta bastante atenção que eu vou dividir para vocês aqui, possivelmente até em 2 vídeos, mas muito importante para vocês entenderem o que deve acontecer no Vasco na virada do ano aí, principalmente o Vasco voltando para a primeira divisão, beleza? Primeiro, 3 temas aqui, Há anos o Vasco não tem capacidade financeira para ir forte no mercado. Com a chegada do investimento da 777, qual é a primeira coisa que os torcedores imaginam? Reforço de peso. Já dá para esperar um Vasco forte no primeiro ano, caso volte à Série A, ou seja, em 2023, já dá para imaginar o Vasco com um time forte? Segundo, quais são as metas do Vasco para o ano que vem? E terceiro, ainda sobre o atual elenco, como estão sendo tratadas as renovações? A gente ouviu dizer que o Vasco chegou a abrir conversas para renovar o contrato do Yuri Lara e também do Thiago Rodrigues, mas a situação tinha sido paralisada. Então, com vocês, o Paulo Brax respondendo essas 3 situações muito importantes. Presta bastante atenção aí. Caso volte, não. Vai voltar e vai ficar. Obviamente, o tema contratações já está na minha mesa. Já estou trabalhando, mas só depois do dia 7 de novembro vou poder falar sobre o nosso ano de 2023. Sobre elenco, comissão técnica. Não seria inteligente falar sobre isso faltando 5 rodadas para o fim da competição. O que eu posso garantir para o torcedor é que teremos um elenco na altura das competições que vamos disputar. Vamos entrar para ser competitivo, não vamos entrar para figurar. Vamos ter investimento suficiente para montar um time de acordo com as competições que estivermos e de acordo com as nossas metas. E quais são as metas? A princípio, temos 2 competições nacionais com retorno à Série A. Copa do Brasil e Brasileiro, além do Carioca e das competições de base. Vamos ter um elenco para ser competitivo nessas competições. O Vasco não vai entrar para brigar, para não cair. Não vou entrar em reformulação de elenco. O que eu posso passar é que não me agrada ter esse número de jogadores dentro do elenco. Hoje estamos trabalhando com 38 jogadores. Isso é exacerbado para mim. Esse número é algo que vamos trabalhar para não ter ano que vem. Além desses 38 jogadores, temos atletas emprestados. É uma realidade de vários clubes brasileiros, o que pode chegar em até 20% da folha com atletas emprestados. É uma realidade do Vasco e até do meu ex-clube, o Internacional. Ter 10% da folha em atletas emprestados não é saudável, porque esportivamente você quase não ganha
e financeiramente é uma despesa. Vamos trabalhar com o número enxuto de jogadores. Não vamos ter tantos atletas emprestados e vamos trabalhar com a transição de atletas do sub-20. Aí sim, se for interessante para que esses atletas ter uma minutagem fora daqui no profissional, aí vale. Quem sabe até fora do Brasil, que temos essa possibilidade dentro do nosso grupo. Bom, e agora vamos falar da renovação de Andrei Santos. Todos sabem que o Andrei renovou o contrato até 2027, mas ninguém sabe da dificuldade e da complexidade que foi renovar o contrato do Andrei. A renovação de contrato do Andrei foi o primeiro marco, o primeiro pontapé da 777 já assumindo o Vasco no mês de setembro. Eu vou deixar com vocês o Paulo Brax trazendo detalhes de bastidores e também da importância da 777 já estando no Vasco para essa renovação de contrato, que na visão do Paulo Brax foi a negociação mais difícil que ele fez na carreira dele. Foi a renovação mais difícil que eu já fiz. Uma renovação que quando entrei o jogo já estava 2-0 contra e a gente virou. Um atleta que já é realidade de altíssimo nível de performance. Sou entusiasta da ciência de dados e estamos fazendo isso no Vasco, dentro do núcleo de análise de mercado. E o Andrei desponta como primeiro colocado em todas as valências dentro da Série B. Deve ser o número 1 em gols, assistência, roubo de bola, distância percorrida, intensidade, se comparando com atletas sub-20 até sub-23. O holofote do mundo está em cima dele e é natural. Por isso, foi uma renovação difícil. A gente estava fragilizado na mesa, mas contei com a ajuda de quem começou a negociação aqui no Vasco e do próprio Andrei e da família dele, que vibram pelo Vasco. Contei com o interesse deles em continuar essa história e contei com os agentes dele, pessoas de altíssimo nível com quem eu já tinha relacionamento anteriormente. Um atleta que obviamente tem nossos cuidados para ser desenvolvido, com idade de sub-20 ainda. Garanto que ele não vai sair até o final do ano, mas está na prateleira dos cima dos grandes clubes europeus. E a gente não pode permitir também, porque é um jogador muito visado, mas hoje tem um contrato até 2027. O Vasco tem capacidade absurda de desenvolver talentos e vamos potencializar isso. Hoje no nosso elenco temos cerca de 15 atletas que vieram da base, numa realidade de um elenco de 30 jogadores. Ter 50% deles vindo da base me agrada, mas quero esses atletas performando. Temos Marlon Gomes, Figueiredo, Egnaldo, Peck e temos outros que vamos trabalhar. O Vasco tem o Eric Marcos, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, que ainda não está no profissional. Vamos trabalhar com ele da mesma forma que trabalhamos com outros. A gente conta com ele para a próxima temporada aqui no profissional, ainda que performe no Sub-20. Temos outros, Andrei, uma cereja do nosso bolo, que tem outras frutas que vão dar muito retorno financeiro. Para finalizar esse vídeo, duas situações muito importantes. Centro de treinamentos do Vasco. Qual é o planejamento para se fazer com o CT? O Paulo Brax vai revelar que logo assim termine a Série B, o Vasco já vai começar a fazer as principais obras ali, até porque tem o início da pré-temporada para o estadual, então bem provavelmente já na semana do jogo do Ituano já vai ter trator e maquinário lá no CT trabalhando, e também como foi o processo para chegar a esse acordo aí com a 777, lembrando que ele teve uma proposta do Santos e se recusou, e vocês vão ver como existe um profissionalismo absurdo dentro da 777. Ele participou de mais de 10 entrevistas. Confere aí, preste atenção de como as coisas agora realmente deram uma guinada e vão dar uma grande mudada. E principalmente, né, se Deus quiser, a partir do ano que vem na primeira divisão, eu acho que agora tem dinheiro. Já começaremos algumas mudanças pequenas, mas que interferem no nosso dia a dia. Vamos fazer uma reforma mais pesada depois do final da temporada. Acredito que até antes do fim da Série B já vai ter trator trabalhando aqui no CT, porque teremos um jogo fora na última rodada. A gente vai melhorar os campos e ampliar. Precisamos de um campo a mais. Vamos ver se faremos um ou meio campo a mais para transformar em 3. Infraestrutura de escritório, de salas, academia. Em meados de janeiro já teremos outra cara aqui. Isso já tem sido trabalhado em paralelo, mas não podemos entrar com maquinário por conta das competições. Tem uma pessoa própria para isso aqui dentro, já trabalhando todos os dias, com a pasta da reforma dentro do CT, trabalhando diretamente com isso. Eu não vou entrar em base e São Januário por enquanto, mas essa pessoa responsável vai também tomar
conta de tudo. Foi um processo inédito. Eu tinha sido desligado do Internacional em março, há cerca de 3 meses depois. Dentro dos relacionamentos que tenho e dos cursos que eu fiz, aproveitei o período que estava em casa para fazer cursos no exterior. Recebi um convite para participar de um processo de seleção de um grupo estrangeiro, que não era a 777. Então recebi um convite de um dos diretores da 777 para ser entrevistado por eles e foram quase 10 entrevistas. Fui entrevistado por quase todas as pessoas do grupo abaixo do Josh. O processo durou uns 40 dias. No início, eles não deixaram claro que seria para trabalhar no Vasco, mas já comecei a trabalhar no Vasco com a cabeça muito antes de ser revelado. No meio desse processo, eu recebi um convite para trabalhar no Santos. Mexeu comigo pela camisa e a história do Santos, mas eu estava muito comprometido e animado com a possibilidade de trabalhar no Vasco e dentro dessa estrutura de investimento estrangeiro. O projeto pesou muito, essa volta do Vasco às competições que eu me acostumei a ver o Vasco jogar. A gente cresce no futebol, acompanhando os grandes clubes, e eu sempre tive um carinho muito grande pelo Vasco. Eu já experimentei as arquibancadas de São Januário, do Maracanã e do Mineirão, quando o Vasco ganhou o Brasileiro de 2000. Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da tarde eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, quem volta vai, tamo junto. Valeu, fui.